Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de filosofia de hoje, veremos, aula da segunda série, conteúdo de ética, veremos qual a contribuição e a importância da ética socrática. Acompanhe. Se nós vimos que a virtude, na sua dimensão como um todo, ela está relacionada à razão, né? E qual a contribuição que cada um das filosofias até aqui dão nessa dimensão da razão, né? Deram nessa dimensão da razão, nós podemos compreender então que os sofistas, eles também têm uma noção de virtude e que irá necessariamente ser contraposta a partir da proposta de Sócrates. Sobre esse aspecto então, os sofistas, eles são decisivos para a nova forma assumida do conhecimento filosófico. Aquilo que nós dizíamos lá anteriormente, que é a partir deles que uma nova cultura filosófica se instalou. Só que é exatamente contrapondo-se aos sofistas que Sócrates se tornará a figura emblemática que o é para a filosofia. Isso faz com que os sofistas, nessa contraposição Sócrates e os sofistas, que os sofistas então entrem para a tradição filosófica como relativistas e opositores da verdadeira filosofia ou da filosofia que será atribuída à figura de Sócrates. Para startar esse nosso momento então, para de fato conseguirmos aprofundar as nossas reflexões sobre Sócrates, propomos o seguinte exercício então, a seguinte proposta, né? Imagine que no seu colégio que você estuda, está o período noturno acontecendo a aula e, porventura, você entende junto aos seus colegas, né, que as luzes do colégio se apagaram. Então, você e os seus colegas entendem, apagaram as luzes. Só que, logo depois, um tempo, as pessoas são dispensadas, obviamente, não tem mais condições de retornar à aula, você entende que não foi um apagão acidental, ou seja, alguém de fato apagou, né? Fez com que as luzes fossem apagadas. E, mediante isso, o colégio, que é extremamente bem organizado, estruturado, sabe quem são os alunos que estavam fora de sala naquele momento e quais alunos não estavam fora de sala. A única forma de conseguir apagar as luzes do colégio num só momento é a partir da chave geral. E ninguém viu quem teve acesso à chave geral. Só que existe uma relação de alunos que estavam fora da sala naquele momento. Estavam no colégio e fora da sala. Qual será a relação que é feita das pessoas que apagaram, né, da luz sendo apagada e das pessoas que de fato, ou da pessoa que de fato apagou a luz do colégio? Você consegue pensar sobre isso? O que você pensa? De fato, nós podemos, a partir de alguns nomes, chegar em quem apagou, ou isso é simplesmente impossível de se conhecer? Reflita um pouco sobre essa questão. Rapidamente tomou alguns nomes já do seu conhecido hall, né, de famosos no seu colégio, para pensar, talvez quem estivesse fora da sala nesse momento.
O que eu gostaria que vocês fizessem também, a partir disso, é, junto dessas pessoas, refletir sobre alguns outros pontos que talvez não tenha entrado num primeiro momento quando você pensou quem são as pessoas que de fato apagaram as luzes. Veja, a ideia que nós temos sobre alguém, ela pode ser mais significativa do que as próprias ações, né, que a pessoa comete? Qual a importância do conhecimento na vida humana? Se eu tenho de fato conhecimento sobre alguém ou sobre uma determinada situação, isso influencia ou muito ou pouco ou nada em relação à vida como eu a levo? O valor do conhecimento para você, quando você o busca, ele tem de fato algum valor? Você busca por qual motivo? E quando você busca então conhecer, né, já que você implica esse valor do conhecimento, você busca ele por ele mesmo, ou seja, conhecer para adquirir mais sabedoria ou em razão de alguma outra coisa. Você já se perguntou o quanto você se conhece e como isso contribui ou interfere de alguma maneira na maneira que você vê, enxerga as demais pessoas e os atos, julga os atos das outras pessoas? Como você julga, então, que está sendo essa convivência com os outros? Essa é uma dimensão importante para entender como você entende os outros e como você acredita que os outros lhe entendem, ou talvez não lhe entendam. E como tem sido o seu conviver, agora, tirando os demais agentes externos, para além de você, mas consigo mesmo? Como tem sido essa relação, eu e eu mesmo? No seu caso, né, você consigo próprio. Você tem conseguido, né, a não se suportar, mas você tem conseguido satisfazer tudo aquilo que você de fato se propôs? Reflita um pouco sobre essas questões e voltaremos logo mais para aprofundarmos elas a partir do pensamento socrático.
Buscando então aprofundar todos esses questionamentos a partir da ética socrática, vamos ver que é extremamente importante para esse filósofo antigo dimensionar o que nós somos, conhecer o que nós somos, para aí então conseguirmos entender qual a amplitude, qual é o alcance das nossas ações. Sócrates define então, né, a sua pessoa, define que a pessoa humana, né, ela é a coisa mais importante que nós devemos perguntar. O que de fato, né, é o ser humano? A pessoa de Sócrates, né, há toda uma questão sobre se de fato ela é um personagem ou se é de fato alguém existente, né, alguém que, por mais que nós saibamos que não deixou nada escrito, mas que de fato tenha contribuído com o ensinamento junto aos seus discípulos, né? Um dos discípulos, tão famoso, Platão, que veremos mais à frente. Mesmo nós tomando, né, como referência a existência ou não de Sócrates, a personagem Sócrates é extremamente importante para a história da filosofia e é fundamental para que consigamos pensar uma ética. A ética, então, é estabelecida, segundo a tradição filosófica, a partir do pensamento socrático, em que eu busco conhecer o que é o homem e aí, então, mediante essa busca, eu consigo dinamizar ou delimitar as ações, né, virtuosas desse ser. Nesse sentido, então, para Sócrates, o homem é a sua alma. E essa alma, que é a própria consciência humana, ela dispõe ou ela possibilita tanto a nossa faculdade intelectual, aquilo que nós conhecemos, como também possibilita ou capacita as atividades enquanto faculdade moral, ou seja, o meu agir depende da minha alma também. A respeito disso, então, da nossa alma, do que propriamente Sócrates entende como alma, ela diz respeito à nossa habilidade de compreender as coisas, como eu entendo, como eu conheço e também como eu julgo as coisas, bom, mal, né? Mais ou menos. Nesse sentido é que ela nos permite, então, conhecer a virtude, já que o melhor possível a ser alcançado, a definição geral de virtude, para Sócrates, está diretamente relacionado ao que nós somos, ou seja, relacionado à nossa alma. Aqui nós temos que, para Sócrates, o conhecimento é a virtude. E esse conhecimento, ele se inicia e tem o seu fechamento, a parte mais importante, no conhecimento de si próprio, ou, na frase tão famosa no Templo de Delfos, conhece a ti mesmo. É essa dimensão do autoconhecimento que deve permear todo o nosso campo de essência existindo no mundo, como também das nossas ações, ou as consequências que as nossas ações acabam atingindo. Esse autoconhecimento, então, essa capacidade que nós temos de nos gerir a partir de dentro mesmo, né? Nos gestar, nos fazer presente em vários momentos, através de várias situações e ações, então, é a dimensão que Sócrates vai buscar, investigar de maneira profunda para dizer, olha, quanto mais eu me conheço, né, melhor e mais evidente ficam assim, então, as minhas ações. Quanto menos eu me conheço, mais obscuras, mais difíceis de perceberem são as minhas ações e como eu devo agir. Diante disso, é fundamental para eu entender o que são as nossas ações, fundamental entender o método socrático. Método esse que Sócrates colocava a todos os seus interlocutores, ou seja, a todos aqueles que buscavam num primeiro momento, ensinar Sócrates ou mostrar para Sócrates que conheciam certas coisas, mas depois acabavam admitindo que não sabiam de fato do que estavam falando. Esses dois momentos, então, do método socrático são a ironia e a maiêutica, né? O primeiro momento, a ironia, trata-se de Sócrates, junto ao seu interlocutor, mostrar, a partir das perguntas que ele atribuía ao seu interlocutor, que na verdade ele não tinha, esse seu interlocutor, né, não tinha o conhecimento do que estava falando. Ele tinha meramente uma opinião sobre, e ter opinião é totalmente distinto do que ter conhecimento. A partir do momento que o seu interlocutor admitia para Sócrates
Realmente, Sócrates, eu não sei do que eu estou falando ou eu apenas achava que sabia. Sócrates inaugura o seu segundo momento, que é a maiêutica. E aqui nós precisamos parar um pouquinho, né, para entender qual é esse conceito de maiêutica. A maiêutica socrática, essa palavra maiêutica, vem do verbo, né, em grego, próprio do verbo que é parir, que é dar à luz. A maiêutica, então, seria aquela arte que as parteiras fazem, né, que auxiliam as mulheres a dar à luz, a trazer a um filho, trazer uma filha ao mundo. E Sócrates, segundo a tradição filosófica, teria então, enquanto mãe, né, a profissão de sua mãe, uma parteira. E é daqui que ele entende então, ou que ele busca então inspiração para o seu método. E ele vai dizer, assim como minha mãe traz os corpos dos atenienses ao mundo, né, auxilia nesse processo, eu também o faço agora trazendo a alma, ou seja, de fato o que os seres humanos são para o mundo. É a partir da verdade desvelada, da verdade então trazida para fora, trazida para o mundo, que Sócrates vai entender que o seu método está fechado. A maiêutica então, nessa dimensão de parir a verdade, é o próprio indivíduo que a gestou, sim, auxiliado, né, por uma série de processos, e a trouxe ao mundo, né, não sozinho, por completo no sentido de dizer, né, trouxe a verdade ou descobriu a verdade por si só. Mas Sócrates aqui também não lhe ensinou a verdade, ele apenas auxiliou nesse processo. Continuemos. Nesse sentido, então, né, os exercícios que nós vamos trazer é exatamente para relacionar de que maneira o método socrático se configura com a formação, né, da dimensão do que o ser humano é, a sua alma, e essa formação de suas ações. Num primeiro momento, então, a primeira questão. O Sofista é um diálogo de Platão, do qual participam Sócrates, um estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro a que método ele gostaria de recorrer para definir, né, o que é um sofista. Sócrates, né, então dizendo, mas dize-nos se prefere desenvolver toda a tese que queres demonstrar numa longa exposição ou empregar o método interrogativo. O estrangeiro lhe responde, com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil e mesmo é esse mesmo, com um interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. Diante, então, dessas duas, né, dessa conversa desse trecho, o dualismo, nós podemos entender que o dualismo que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do saber humano, é isso que está em jogo nessa fala, nesse texto. A maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos, foi o que, né, foi relatado nesse trecho, ou a dialética que une numa síntese final as teses dos contentadores, no caso, Sócrates e o seu interlocutor, Sócrates e o estrangeiro. E por fim, o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio dos sentidos. O trecho aponta quais destas alternativas? Uma segunda questão, então, atente para a seguinte citação. Para Sócrates, a alma raciocina e permite melhor agir quando não tem nada dos sentidos a perturbá-la, ou seja, nada que guarde uma relação com o corpo. Portanto, ela descarta a participação do corpo como necessária para o bem agir. Todavia, impossível de rechaçá-lo totalmente, a alma racional busca evitar o máximo possível de comercializar, de trocar com o corpo, isto na reta obtenção do conhecimento verdadeiro, visando a melhor maneira de agir. Considerando o dado fragmento e a fundamentação da ética em Sócrates, assinale a alternativa que promove a justificação moral de maneira correta. Opções. Letra A. O corpo humano, que é a própria natureza do homem, justifica suas ações. Letra B. Sócrates transmitiu seus ensinamentos de modo oral, nada foi escrito. Letra C. A alma racional é o fundamento que fornece a justificativa à vida moral. E letra D. Filósofos que lhe seguiram
se recusaram a justificar os ensinamentos de Sócrates.
Quanto respostas, então, temos o seguinte. Na questão número 1, a maiêutica que pressupõe a contraposição dos argumentos é a alternativa correta. Por quê? Porque ao discutir com Sócrates, foi optado pelo estrangeiro exatamente essa dimensão do discurso, ou seja, o discurso em que o estrangeiro, trocando com Sócrates as palavras, iria então chegar à verdade. E a questão de número 2, né? A alma racional é o fundamento que fornece a justificativa à vida moral. Por quê? Porque do contrário, se não for pela alma, que tem, como nós vimos, a faculdade intelectual e a faculdade moral, eu não consigo conhecer a verdade. Os sentidos, ou seja, o corpo, ele me impede de chegar ao conhecimento verdadeiro, segundo Sócrates. Seguindo, como então explicar, já que a alma ela dá a capacidade intelectual e moral para conhecer e bem agir, como então explicar as más ações? Como que acontece o erro, o equívoco no agir então? Segundo Sócrates, elas então, para conseguir explicar tudo isso, eu tenho que entender que algum momento aquilo que eu deveria fazer não foi feito. Por quê? Porque eu necessariamente ignorava o que deveria ser feito. Nesse sentido, então, o erro ou a ação não virtuosa, o vício para Sócrates, deve ser entendido como uma ignorância, quando eu desconheço o que não precisa ser, o que eu não poderia fazer. Se eu de fato, segundo Sócrates, o pensamento socrático, se eu de fato conhecesse aquele que conhece, então agiria bem. E nesse sentido, a única coisa que poderia explicar o erro, o equívoco, nesse caso do agir moral, a má ação, seria o fato de eu ignorar qual deveria ser a ação correta. O saber mesmo alcança uma dimensão imprescindível, então, na ética socrática. Por quê? Porque para evitar o erro devemos buscar o conhecimento, não apenas um conhecimento aparente, aquilo que eu acho que, como nós apontamos aqui, mas sim o conhecimento verdadeiro, essencialmente, o conhecimento que me leva então por inteiro a conhecer o que as coisas são e nesse caso, em relação ao homem, como o ser humano deve agir, porque ele permite saber como as coisas realmente são e não apenas uma aparência das coisas ou uma opinião sobre as coisas. Nesse sentido, esse saber, mesmo o saber de fato, o conhecimento seguro enquanto episteme, que seria uma tradução direta para nós enquanto ciência, seria aquele tipo de saber que a alma racional alcança. Novamente, o corpo não é capaz de me fornecer, pelos sentidos, essa dimensão do conhecimento. Mas a alma, a consciência humana, sim, ela consegue saber o que as coisas são de fato, segundo Sócrates. E, portanto, sabendo o que as coisas são, eu conseguiria, na admissão desse conhecimento, entender o que é o bem. E poderia, então, escolher pelo bem, sem cair no erro, já que para Sócrates, conhece o bem e age bem somente aquele que conhece. Com isso, compreendemos que é a partir da noção de alma e somente de alma que nos é possível definir a dimensão da liberdade. Como que eu consigo agir livremente, um ser de razão que eu sou, segundo Sócrates vai defender, agindo livremente em favor do quê? Em favor de conseguir colocar essa razão diante dessas situações, o que se definiria por autocontrole. Como que eu não deixo o corpo governar ou me governar, já que eu não sou esse corpo. Eu tenho um corpo, mas na verdade eu sou uma alma, uma pura consciência. E essa alma é que deve tomar frente no ato de conhecer e tomar frente nas ações que eu devo praticar. É só dessa maneira, quando a minha alma se reconhece com o poder intelectual e moral que ela tem, no conhecimento do bem e nas ações de bem, é só nessa maneira que eu posso entender então que eu rumo para a felicidade, eu me encaminho para a felicidade, que seria nada mais do que um estado em que a minha alma se encontra apaziguada, que ela se encontra em contentamento com tudo aquilo que ela conhece, com tudo aquilo que ela sabe e, portanto, consegue praticar. A felicidade, então, para Sócrates, não é um momento fugaz, não é apenas uma alegria, mas sim a dimensão que a autoconsciência consegue chegar
Por quê? Porque conhece o bem e, conhecendo o bem, busca praticá-lo. Resultado disso, né, nessa lógica estabelecida por Sócrates, eu só poderia estar contente, né, com aquilo que eu alcanço comigo mesmo. Para pensarmos então um pouco mais sobre isso, né, e sintetizarmos o nosso conhecimento, alguns exercícios. Primeiro, leia o seguinte fragmento de texto. Se não sou escravo do ventre, do sono, da volúpia, e porque conheço prazeres mais doces, que não deleitam apenas no momento, mas fazem esperar vantagens contínuas. Sabes que sem a esperança do sucesso, nenhum prazer experimentamos, de passo que, se pensar lograr bom êxito, seja na agricultura, seja na navegação, seja em outra profissão qualquer, a ela nos dedicamos com tanto júbilo como se já houvéssemos triunfado. Pois bem, julgas que esta felicidade iguale a que nos dá a esperança de nos tornarmos melhores a nós próprios e aos nossos amigos? Tal é, contudo, a opinião em que persisto. Conforme o trecho exposto sobre a felicidade e ética socrática, como resultado das ações que praticamos, é correto afirmar que ser feliz, letra A, resulta das ações realizadas em vista do bem. Letra B, é consequência das ações desordenadas de tanta alegria. Letra C, é resultado do corpo que adquiriu experiência de vida. E letra D, é consequência do agir sempre em benefício próprio. Uma segunda questão, considere a seguinte afirmação. É a partir de Sócrates, ou pelo menos é na literatura referente a ele que se seguiu a sua morte, que surge a concepção de alma como sede da consciência normal e do caráter. A alma que no cotidiano de cada um é aquela realidade interior, que se manifesta mediante palavras e ações, podendo ter conhecimento ou ignorância, bondade ou maldade, e que por isso deveria ser o objeto principal da preocupação e dos cuidados do homem. Levando então em consideração essas informações desse trecho e o que nós vimos também em nossa aula, né, e os conteúdos sobre a ética socrática e o bem agir do homem, assinale a alternativa correta que indica o que é virtude para Sócrates. Letra A, é convencimento. Letra B, felicidade. Letra C, conhecimento. E letra D, alma.
Como resolução das nossas questões, temos o seguinte. A letra A resulta das ações realizadas em vista do bem. É isso que é correto afirmar sobre ser feliz. Na questão de número 2, né, o que é virtude para Sócrates, que é o que a alternativa pede, ela é conhecimento. O que é importantíssimo nós termos em mente diante da ética socrática? Veja, Sócrates entende que a alma racional é a faculdade que nos capacita em compreender as coisas e também é responsável, é a nossa essência, é o que nós somos e que permite agirmos de acordo com o bem e em busca da felicidade. Sócrates, enquanto figura extremamente importante na tradição filosófica, em toda a sua conjuntura, em todos os temas, mas sobretudo no tema ético, não pode passar desapercebido ao nosso olhar e não pode passar desapercebida a importância que nós temos na fala socrática do conhece a ti mesmo. Buscar saber quem nós somos, segundo Sócrates, é a condição para agirmos melhor e entendermos como, em comunidade, agirmos sempre de acordo com o bem. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Encontramos até uma próxima vez.